Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Carcassonne, um clássico dos anos 2000 e um jogo que inaugura a era dos jogos modernos no Brasil. É um jogo que é um excelente gateway, é um jogo de entrada para pessoas que não jogam jogos de tabuleiro conhecerem esse fantástico universo. Um jogo que tem várias expansões ao longo do tempo e que o modo básico dele jogam de 2 a 5 pessoas e que é bastante simples e fácil de jogar, fácil de explicar. Né? Em Carcassonne trabalhamos com tiles. Você, na sua vez, coloca um tile na mesa e, ao colocar o tile, você vai montar desenhos, mosaicos aqui no tabuleiro central, que é comum a todos. Na hora que você coloca o tile, você pode ou não acrescentar um meeple da sua cor, e automaticamente ele pode ser colocado na estrada, onde ele vai fazer o papel de um ladrão. Ele pode ser colocado num castelo, onde ele será um cavaleiro. Você pode colocar ele numa abadia, onde ele vai ser um abade, um padre, ou ainda colocá-lo deitado na grama, onde ele está sendo um fazendeiro. O jogo pontua de maneiras diferentes. Ganha o jogo quem fizer maior número de pontos ao final dos tiles serem colocados na mesa. Se você colocou o fazendeiro deitado, você só vai pontuar ao final do jogo. E aí cada castelo que houver na sua fazenda vai contabilizar 3 pontos por castelo. Se você colocou o seu meeple como um ladrão, automaticamente ele vai pontuar por cada pecinha de estrada que existir. Né? A estrada completa ou não. Se você colocou o seu meeple na abadia, a abadia ela deve ser circundada por outros 8 tiles, perfazendo uma grade 9x9, onde o centro é a abadia. Então ela vale 9 pontos. Né? Seria a região de influência dessa abadia. Né? E se por acaso você completou os 9 espaços ao longo do jogo, você retira o seu meeple e você pontua, faz 9 pontos. Se você deixou o meeple lá, chegou no final do jogo e ainda não está completo, vai pontuar cada tile que tiver ao redor desta abadia. E por último, os castelos. Se você colocou o seu meeple num castelo, ele é um cavaleiro, e aí ele vai contabilizar 1 ponto por cada pedaço do castelo, se o castelo estiver incompleto, não estiver fechado, e se o castelo estiver fechado, 2 pontos por cada pedaço do castelo. Né? Automaticamente, se isso for ao longo do jogo, você fechou o castelo, você pode retirar de volta o seu meeple para a sua reserva. Você tem que administrar bem a quantidade de meeples que você está usando ao longo do jogo. Existem peças de castelo que têm esse escudinho. Esse escudinho indica que vale mais 2 pontos o seu castelo. Certo? Um jogo simples, relativamente rápido, muito agradável de jogar e que com pessoas mais experientes, ele vai tendo outras nuances, né? Ele vai tendo um quê a mais de estratégia, certo? O algo a mais fica por conta do meeple. Meeple significa my people. E a primeira vez que foi usado esse termo foi justamente com esse jogo. Esse jogo inaugura o uso de meeples em jogos de tabuleiro, praticamente. E isso aqui passou a ser um símbolo da cidade. A cidade de Carcassonne data do século VI e teve sua, vamos dizer assim, seu apogeu no século XIII, onde as cruzadas passaram muito por ali. Então, no jogo, isso é representado. Né? Você tem aí abadias, você tem igrejas naquela região, as cruzadas sendo um movimento para dissolver movimentos contrários à igreja na época. Né? Então você tem abadias, você tem cavaleiros nos castelos, a cidade tem essa estrutura de castelo, a cidadela é bem isso, né? Cercada por uma murada, com torres e castelos, e
isso é representado na cidade e está aqui representado no jogo. Você tem as estradas muito perigosas, então a figura do ladrão era uma terra, vamos dizer, uma terra de ninguém, né? Então os ladrões nas estradas está representado no jogo. E, obviamente, na Idade Média, né, século XIII, você tem muitas fazendas. Então você tem a figura dos fazendeiros que, obviamente, produziam todo tipo de insumo, né? Então a história do jogo ela está muito presente na história da cidade. É a terceira cidade que mais recebe turistas na França. E isso se deve muito, obviamente, por causa do jogo Carcassonne. Teve um boom, né, de turismo depois da invenção dessa gracinha, desses meeples, certo? Se você gostou da história, gostou do canal, dê o seu joinha, se inscreva no canal e sugestões e críticas são sempre bem-vindas. Até a próxima!